Então, em segunda discussão e votação, projeto de lei número 60/2024, contido no processo número 78/2024, de autoria do vereador Lucas Dil, que institui o Dia Municipal de Prevenção da Doença Renal Crônica e da outras providências. Contém substitutivo SB-1/2024, o relator, vereador Cadori. Com a palavra, o relator. Peço dispensa da leitura por ter realizado na primeira discussão. Dispensa concedida. Em discussão, substitutivo SB-1/2024. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Lucas Dil, que fala na tribuna. Senhora presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos assistem, o público presente, bom dia a todos, sejam sempre muito bem-vindos à Casa do Povo. Quero hoje aqui falar um pouco sobre este projeto da nossa autoria, que institui o Dia Municipal de Prevenção da Doença Renal Crônica e da outras providências, em que pese um projeto singelo, mas de grande relevância social. Gostaria aqui de saudar também a senhora Rosângela, da RIM Viver, uma importante instituição que presta atendimento também e faz um trabalho social muito relevante em nossa sociedade. Saudar também o querido amigo Antônio Carlos, que renal crônico também, que luta insistentemente, por sua saúde, por sua vida, e é um grande guerreiro, um batalhador também. Então, a todos que estão também sofrendo com este problema. O presente projeto de lei ele tem como objetivo a instituição do Dia Municipal de Prevenção da Doença Renal Crônica, a ser realizado anualmente na segunda quinta-feira do mês de março de cada ano, coincidindo então com as comemorações do Dia Mundial do Rim, devendo ser realizado através de campanhas educativas e outras atividades, sendo autorizado pelo Poder Público Municipal a organizar calendários de eventos com o apoio de profissionais que atuem nas respectivas áreas. Dizer que a insuficiência renal crônica é a perda lenta e progressiva e irreversível das funções renais. Por ser lenta e progressiva, esta perda resulta em processos adaptativos que até um certo ponto mantém o paciente sem os sintomas da doença. Até que tenha perdido cerca de 50% da função renal, os pacientes permanecem quase sem sintomas. A partir daí, podem aparecer sintomas e sinais que nem sempre incomodam o paciente, assim como anemia leve, pressão alta, edema, inchaços dos olhos e dos pés, mudança nos hábitos de urinar, quando se levanta várias vezes à noite para se urinar. Então, deste ponto, até que os rins estejam funcionando somente de 10% a 12% da função renal normal, pode-se tratar os pacientes com medicamentos e dieta. Quando a função renal se reduz abaixo desses valores, torna-se necessário o uso de outros métodos de tratamento da insuficiência renal, que é a diálise, ou até mesmo o transplante renal. Então, as doenças renais crônicas, elas aumentam em até 10 vezes o risco de uma pessoa desenvolver problemas cardiovasculares. O oposto também acontece. Quem tem doenças cardiovasculares deve ficar atento para possíveis problemas renais. Os diabéticos também representam um grupo de risco que também pode levar à doença renal. E as doenças renais crônicas atingem mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo e no Brasil existem cerca de 2 milhões, presidente, de doentes, dos quais, segundo a estimativa da SBN, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 60% nem sabem que tem o problema. Nos casos mais graves, as complicações dos rins podem levar à perda do órgão e até mesmo ao óbito. Então, o diagnóstico tardio, em virtude de se tratar de doença silenciosa, e o fato da doença não possuir sintomas aparentes, dificulta o tratamento das doenças renais,
pois na maioria das vezes, apenas quando já há um grande comprometimento do rim, é o que acaba o doente tendo conhecimento da doença. Então, a instituição do dia, essa que é a lei da prevenção da doença renal crônica, é uma maneira da gente poder discutir no município também, fazer campanhas e trazer esse tema ao conhecimento, trazer mais luzes a esse tema tão importante para a saúde das pessoas. Nesse sentido, eu peço a atenção dos colegas vereadores e, inclusive, o voto para que nós consigamos aprovar esse projeto e instituir, então, no calendário oficial do município esta data para que a gente possa alertar cada vez mais a nossa sociedade. Mais uma vez, também, presidente, saudar a RIM Viver, que faz um importante trabalho, e aqui aproveitar esse momento para, inclusive, divulgar a 7ª feijoada beneficente da RIM Viver, que será no dia 17 de agosto, na Igreja São Pedro, no bairro Petrópolis, a partir das 20 horas. Também é um momento importante para a gente ajudar a divulgar e ajudar essa entidade que faz tão bem à nossa sociedade. Era isso, presidente. Muito obrigado.